Então, bom dia, gurias. Nós estamos na nossa segunda aula do pensamento sistêmico, né? Para quem não me conhece, eu sou Michele Ramos, facilitadora sistêmica, e nós estamos lendo o livro Olha e Veja Além, uma forma diferente de pensar sobre as constelações familiares, incluindo elas como uma filosofia sistêmica. Eu deixei o livro em PDF no grupo, mas eu vou repor, porque tem, no caso, tu que entrou agora, eu te coloquei lá, né, Gláucia? O livro ele é muito interessante para nós que somos conhecedores das constelações familiares. Ele nos faz incluirmos as ordens do amor no dia a dia de uma forma que nós possamos carregar cada vez mais só o que é nosso e olhando a vida de uma forma mais leve, mais tranquila, para que a gente consiga seguir com fluidez, aceitando as coisas como tem que ser. Tá? E ontem nós lemos o primeiro capítulo, hoje nós vamos ler o recurso sistêmico. E o interessante dessa parte é que a autora, que é a Gláucia também, ela faz um movimento sistêmico com a mãe. Ela faz um movimento sistêmico com a mãe. Então, qualquer dúvida, qualquer questão, fica à vontade para perguntar, não tem problema, tá? Trocar ideias e abranger a expansão de consciência para que todos possamos aprender um com os outros, tá? Então, o recurso sistêmico, a justa razão. Ela diz que desenvolveu o recurso da justa razão em 2009 na busca de uma solução para sensações e emoções negativas pessoais. Quando eu adotei o pensamento sistêmico como caminho de vida, procurava uma postura e atitude sistêmica que trouxesse uma solução para o meu relacionamento com a minha mãe, que era difícil, pesado, confuso, incoerente e, acima de tudo, pouco afetivo. Todos precisamos de afeto, sempre, né? As dificuldades eram mútuas. Nossa comunicação acontecia através dos julgamentos e, portanto, não existia fluxo entre nós, exatamente por não ter aceitação. A minha necessidade de pertencimento e reconhecimento era enorme e eu, por lealdade, recorria à forma infantil de buscar pertencimento. Dessa forma tinha sido responsável por tantos eventos difíceis e traumáticos no nosso relacionamento. Com uma atitude e postura sistêmica, busquei no sistema familiar de origem qual era o sentido de aquilo ser daquela forma, porque tudo sempre acontecia e acabava do mesmo jeito, sem fluxo, né? E aqui nessa parte a gente percebe que é a tal da repetição de padrão, né? E na busca de uma solução por meio de um exercício sistêmico, coloquei a minha mãe na minha frente e senti a tensão do peso que existia entre nós. Quando olhei para ela e vi além, vi tudo que ela carregava como histórias difíceis da família. E aqui eu quero fazer um movimento sistêmico com vocês. Deixa eu pegar aqui minha banca. Então, gurias, o que ela fez? Ela pegou a mãe dela. Deixa eu botar aqui. Coloquei a minha mãe na minha frente e senti a tensão. Tá falhando para mim. Que existia entre nós. Quando Tá falhando para mim, agora você tá sem imagem, eu acho. Tá sem imagem? Tava travando. Melhorou? Voltou. Tava travando? Ai, peraí, deixa eu puxar aqui então. Porque eu tô bem do lado do meu Wi-Fi. Pode ser isso. Voltou? Deixa eu já afastar um pouco aqui minha mesa. Eu tô bem do lado do meu Wi-Fi, aí a gente sabe que perde a conexão. Então, aqui, voltando, gurias. Então, assim, ela dizendo, né, coloquei a minha mãe na minha frente e senti a tensão e o peso que existia entre nós. Quando olhei para ela, vi tudo que ela carregava como histórias difíceis da família, dificuldades vividas por ela e por vários do sistema. Amarguras, traições, decepções, traumas, percebi que esse conteúdo influenciava o nosso relacionamento. De alguma forma,
toda a história que ela trazia e que eu também, devido ao meu espelhamento, que é quando a gente fica olhando, né? Meu espelhamento com ela fazia parte do nosso dia a dia. Ela, desculpa, essa herança sistêmica que via além dela tem o nome de justa razão. Coloquei uma âncora atrás dela. Vocês estão enxergando o movimento, gurias? Uhum. Eu tô. Coloquei uma âncora atrás dela, dando um lugar para esse conteúdo. Quando dei o lugar que representava a justa razão das nossas dificuldades, muito da tensão e do peso que havia entre nós foi para a âncora, que carregava esse conteúdo. Com essa tensão e peso... Oi, pode falar. É que eu começo a falar, não falo mais. Querem fazer algum comentário, gurias? Não, estou assistindo. Tá, vamos seguindo então. Qualquer coisa vocês me falem, porque eu quero que vocês compartilhem, até tenham alguma questão, porque é para a gente trocar uma ideia, tá? Então, seguindo aqui, deixa eu ver aqui. Quando dei o lugar que representava a justa razão das nossas dificuldades, muito da tensão e do peso que havia entre nós foram para a âncora, que carregava esse conteúdo. Com essa tensão e peso, que antes ocupava muito espaço, reduzidos, pude perceber que a força e a influência dessa âncora sobre nós era enorme, e assim entendi o porquê da falta de fluxo, ou seja, por que ela não conseguia seguir, não tinha o fluxo da vida que seguia. Com aquela influência sobre ela, a qual eu me espelhava, e com a qual me identificava, não poderíamos nos comportar de forma diferente. Posturas e atitudes sistêmicas têm a ver com incluir pessoas, né? Eventos e aspectos que fazem parte dessa herança. Além de dar um lugar de reconhecimento que eles existem, é importante reafirmar a inclusão através de frases. Eu vejo você, que é isso que nós utilizamos muito dentro das constelações, né? E você faz parte do meu sistema familiar, você pertence, independente da sua história de vida, você faz parte, você pertence. Dessa forma, assumimos e sentimos a integração. Uma consequência dessa percepção é entendimento de que a justa razão, que é o que o outro carrega, influencia no sistema, ou a pessoa que está à sua frente se dá no coração, seguindo espontaneamente o sentimento de compaixão e a certeza de que aquilo não é pessoal e você não é responsável por aquela bagagem e de que com todo esse conteúdo não poderia ser diferente. Então, né, gurias, deixando aqui claro que, né, quando nós sentimos que algo nos incomoda, existe um espelhamento, muitas vezes com nossos pais, com nossas mães, mas o que nos pega aqui é essa dificuldade que os pais estão olhando, e nós, como filho, e por amor a eles, a gente acaba olhando e não conseguimos seguir na nossa vida com o nosso fluxo de sucesso, prosperidade, alegria. Só que quando tomamos conhecimento e consciência de que isso pertence a ela, a história de vida dela, conseguimos diminuir a distância e nos aproximar, pois aceitamos, né, a situação da mãe. Nós aceitamos a situação da mãe, mas não precisamos concordar e está tudo bem. Está fazendo sentido para vocês? Ou eu estou falando muito rápido? Faz sentido. Michele, deixa eu te perguntar uma coisa. No caso, quando você vê uma reação da sua mãe, que você vê que ela se repete entre os seus tios, porque já vem uma coisa de família, né? Quando você mexe Sim. com a constelação, você ajuda você ou você consegue ajudar a toda essa parte, por exemplo, essa trava que existe? Dentro das constelações familiares, tudo que tu olha, porque assim, o nosso sistema, ele vem reverberando no mais, vem as outras pessoas aqui atrás. Só que na expansão de consciência que nós temos hoje, tá? Nós fomos os escolhidos para dar luz a tudo que está aqui atrás. É claro que nós não vamos ter um retorno 100% de todas as pessoas, mas tudo que tu dá luz reverbera no mais para ele.
Nossa, cortou. Mas eu aqui também. Eu consegui tomar só o que é meu e seguir a minha vida e respeitar esse problema da minha mãe. Voltou. Voltou? Então, assim, então, é muito importante a constelação familiar. Nós buscamos olhar para as nossas dores, mas as nossas dores elas estão ligadas diretamente com o nosso sistema familiar. Então, quando nós olhamos dessa forma, com carinho, amor e respeito, e tudo nós fizemos, ele reverbera no mais. E aí, o que a gente faz? A gente deixa com ele, toma força e segue. Quer me fazer alguma pergunta mais? Não, é que às vezes eu tenho essa coisa com a minha mãe, né? Da gente. Assim, a gente não é próxima. A gente é próxima, mas a gente não consegue ficar junto por muito tempo, sabe? Então, tipo assim, parece que tem um atrito. Só que a minha avó com a minha mãe é assim, né? E aí eu vejo que alguns tios meus também são assim com a minha avó. Então, acho que já é uma coisa que já vem, né? E aí é engraçado, porque às vezes eu tento entender esse lado da minha mãe, né? E ver que da infância dela, que ela sofreu na infância e tal, mas é complicado, né? Porque a gente não consegue aceitar, né? Acho que por a gente querer a pessoa perto, não sei, é complicado. É porque assim, o que E você tem acontece. filho? Eu? Você tem filho? Não, Cláudia. Oi, Você tem eu filho? tenho um filho. E o seu relacionamento com ele? Nossa, é maravilhoso. É muito diferente, sabe? Eu não sei se é por conta de eu ter um só. O nosso relacionamento, a gente é muito assim, apegado um ao outro. O que acontece, Glaucia, que eu percebo muito dentro das constelações familiares, é que assim, ó, por amor à mãe, no lugar. Aí nós ficamos no meio do caminho. Uhum. Esse meio do caminho é o que nos deixa fraco, porque tu percebe que a tua mãe tem as questões dela com a tua avó, né? E aí, o que te incomoda, na verdade, esse distanciamento com a tua mãe, o que te incomoda é porque, na verdade, tudo que a tua mãe fala para ti, ela queria falar para tua avó. E aí, como ela não consegue dizer para tua avó, ela fala para ti, e aí tu toma as dores dela. E aí tu fica aqui, ó. Então, isso aqui é um movimento inconsciente, que a gente está no meio. Então, tu percebe que se tu sai daqui, olha como é que fica. Isso aqui é um problema delas. Uhum. Fica certo, é um problema delas. É que nem tirar a âncora e olhar para a situação como é. Então, a tua questão com a tua mãe, ela é uma. A questão com a tua avó, ela é outra. Só que por amor à tua mãe, tu acaba tomando um lugar que não é teu. E aí fica nesses conflitos. Por isso que é muito importante a gente olhar e deixar. É o famoso assim, eu não concordo, mas eu aceito, tá tudo bem. Porque é a história dela. E aqui tu não tem partido nenhum, até porque antes de tu nascer, elas já tinham esses conflitos. Tu só reverberou. E tudo que vem daqui para trás, em relação a ela, o sistema dela e tudo que vem lá atrás. A tua história daqui para frente é manter uma boa conexão interna com ela, conexão de filha, e eu digo assim, eu até falo para os meus clientes que não precisa ter uma aproximação, porque existe uma história lá atrás, a gente começa a se tratar depois de que a gente é adulto, né? E aí querer ir abraçar a mãe, não é assim, existe traumas, existe medo de um monte de coisa. Então é muito importante a gente tomar consciência que o pai e a mãe estão aqui dentro, e essa conexão que a gente faz, de honrar a vida que eles nos deram, a gente tem força para seguir, e consegue reverberar nos teus. Então, tu percebe que mesmo que tu não tenha uma aproximação física, se tu conectar com a tua mãe, o teu feminino, ela com carinho, com respeito, independente da história dela, a vida segue. Fez sentido para ti? Fez sentido para ti, a Ilza? Fez, porque às vezes eu olho. Às vezes eu olho para a vida da minha mãe e a minha vida se repete a dela, sabe? É algo assim, bem louco, né? É difícil você E compreender, por que né? tá... Não, e sabe por que tá repetindo, Glaucia? Porque tu tá no meio, tu percebe que tá olhando para tua avó, porque tu tomou um lugar da tua mãe. E aí, quando tu sair desse lugar e voltar pro teu lugar de filha, aí o lugar vai ficar pleno, aí tu vai seguir a tua vida. Porque ontem eu ainda atendi uma menina assim.
Inconsciente, a gente toma os lugares do pai, por amor, a gente quer salvar. E aí nós temos que olhar para frente, só tem onde a gente faz, a gente olha para trás. E aí, inconsciente, tu tomou as dores dela, ficou no lugar dela, no lugar da sua mãe, e aí vocês estão aqui. Quando tu voltar para tua postura de pequena, tu sai desse meio aqui, ó. E aí ela vai olhar para tua avó e vai resolver esse cri-cri. E a tua vida vai estar seguindo. E tu não vai repetir mais esse padrão. Só que tu tem que tomar consciência do teu lugar. Tu não precisa concordar, mas tu tem que aceitar que esse aí é o negócio da tua mãe, entende? Isso daí é com a tua mãe. E aí a tua vida vai fluir. Sair dessa postura de salvadora, de achar que é certo, que é errado e que tem. Não. Até que o médico dê um laudo e diga qualquer coisa o contrário, tá todo mundo são para fazer essas coisas, né? Isso, pelo menos eu tenho atendido muita gente assim, que toma um lugar do pai e aí não sabe o que a vida não anda. E aí repete tal do padrão, né? Como é que tu vai conseguir seguir se tu tá te espelhando nela? Olha aqui, olhando para tua mãe. Tu tá fazendo a mesma coisa que ela, aí tu repete. Eu digo porque eu acho que eu comentei com você uma constelação que eu fiz da minha mãe, que eu ganhei e tal. E aí eu, assim, na constelação, participou com as pessoas, né? Dentro da constelação, tava que o atrito tava na minha bisavó, né? Que o atrito tava na minha bisavó com a mãe dela, com a minha tataravó. E aquilo veio pulando, né? Então, tipo assim, caiu na minha avó, caiu na minha mãe, e aí caiu em mim. E aí acabou que nesse dia da constelação, a mulher pegou, né? Pediu para mim olhar para minha mãe, conversar e tal, e eu não conseguia falar, sabe? Eu não saía. Então parou nisso. Não deu continuação mais. Então ficou isso, né? E a minha mãe, assim, para ela ser a filha mais velha da minha avó, de 7 irmãos, ela se sente assim muito culpada das coisas, sabe? Ela quer atenção, ela quer ter. É um olhar de criança, né? E às vezes ela não tem, né? Então, assim, eu vejo que ela se faz muito de vítima. E eu, nossa, me incomoda muito, porque às vezes eu tento ajudar, né? E aí acaba tomando lugar dela, né? Porque é muito complicado. Mas ela não quer a tua ajuda. Ela quer a ajuda da mãe Tá dela, meu amor. travado. Não é a Caindo. tua ajuda que ela quer. Pode ter certeza que ela não quer a tua ajuda. Ela quer a ajuda da mãe dela. E tu não é a mãe dela, tu é a filha. Tava Tá travando. travado, subiu a imagem, agora voltou. É que aqui no Rio tá chovendo, então a internet hoje tá uma maravilha. Então, tu percebe, Glaucia, que a tua mãe, ela não quer a tua ajuda. Ela quer que a mãe dela olhe para ela. E tu não tem nada a ver com essa história. Então, percebe o lugar que tem que deixar. Deixa. Tá tudo bem, tá? Quer tacar fogo na casa, vai morar na rua, taca fogo na casa. É o que eu digo assim, se não tá colocando a vida em risco e tem sanidade mental, deixa. É o dinheiro dela, é a casa dela, é as coisas dela, é a vida dela. Porque até antes de eu nascer, todo mundo resolveu os seus problemas. Eu nem existia. E por que agora eu, que cheguei bem depois dessa história, quero resolver esse problema aqui que não é meu, entendeu? Ela não quer que a tua ajuda, ela não quer a tua ajuda. É o caso dessa autora que ela diz. Quando eu olhei para a âncora que estava entre o de espelhamento entre mim e a minha mãe, e eu simplesmente dei para ela, eu consegui entender que não tinha esse distanciamento total. Porque isso aqui não tem nada a ver contigo. É com a avó, com a bisavó, com as mulheres de trás. Toma o teu lugar de pequena, honra a tua mãe, pega o que é o teu e vai pro mundo e vai ser feliz. Tu vai ver que tu vai ficar mais suave, mais leve diante disso tudo, sabe? Muitas vezes a gente carrega esses pesos dessas coisas que não precisam ser nossas e as bagagens.
Então, eu vou seguir aqui no conteúdo, então. Onde que eu parei? Normalmente queremos rejeitar o que traz a... Oi? Michele, deixa eu te perguntar uma coisa. Aí no livro, e a Glaucia foi exemplo da mãe, mas isso serve para qualquer outro tipo de relacionamento na família? Qualquer outro tipo de relacionamento, porque isso aqui é a lei da ordem. Ordem e hierarquia. Então, assim, quando a gente sai do nosso lugar, é que nem vou te dar um exemplo. Quando a gente tem o tio, vamos pegar aqui, ó. O tio, o avô, o pai. Vou pegar mais um pessoal aqui. E um tio. Aí, vem cá aqui. Um tio. E aí, esse tio, a gente acha que ele está fazendo as coisas erradas, porque nós entendemos que ele tá... E aí nós começamos a olhar para ele e dizer, ai, tio, porque tu não tem que ser assim, porque não sei o quê. Aqui, a gente sai do nosso lugar de sobrinha e tomamos um lugar que não é nosso. Só que o tio não está fazendo as coisas para ti. Ele está fazendo as coisas para o pai dele. Nós, filhos, queremos mostrar e chamar a atenção dos nossos pais diretamente sempre. Tu percebe? Então, tudo que a gente faz na nossa postura adulta é para nossos pais. Então, quem vem depois vai tentar se identificar, ter esse espelhamento para tentar salvar, mas aí não tá. E aí a tua vida não anda. Isso é para qualquer relação, cada um no seu lugar. Entendi. Quem chegou primeiro, ele tem precedência, ele é adulto, ele sabe da vida dele. Não tá colocando a vida em risco, deixa viver. Não tá sentindo, não tá matando ninguém, não tá a fazer algo que é mais profundo, aí a coisa muda, sabe? Isso é para qualquer relação, para qualquer relação. Nós falamos diretamente pai e mãe porque é mais próximo, né? Mas é qualquer relação, não tem outra questão. Ficou claro, Ailza? Ficou sim, gratidão. Tá. Quer fazer alguma pergunta, tu, a Glaucia? Não, é porque a gente tem aqui na família um relacionamento complicado com uma cunhada, sabe? E assim, não é com uma pessoa só, é com todo mundo. Aí é por isso que eu perguntei. Sim, e ela e ela faz o emaranhado dela identificado no sistema. Então, aqui, ó, a cunhada que caiu de paraquedas trouxe, mas ela precisa ser vista também, né? E ela tem um lugar dela no sistema familiar, que ela traz todos os emaranhados. Então, quando a gente exclui ela, automaticamente o lugar fica vago. Então, a gente tem que... Ela é assim, toca fogo, faz as coisas dela, ela é assim e tá tudo bem, é sobre o outro, é sobre aceitar. A gente não concorda com o que as pessoas fazem, a gente não é obrigado a concordar, mas a gente aceita. E o aceitar é diferente. E aí todo mundo exclui, sabe? Mas é isso que a gente fala muito das constelações, é a exclusão que dá o problema todo, porque a exclusão fica vago, aí os buracos começam a vir, né? Mas ela tem uma história na família, é que nem madrasta, sabe? A madrasta, ela ficou disponível para aquela criatura, porque por algum motivo... Então, a madrasta, ela pertence. Todo mundo que faz parte do sistema pertence. Vem os agregados depois, eles pertencem, eles fazem parte daquilo dali. Eles tiveram uma história, não foram cortados. E aí, quando a gente exclui a pessoa, fica o lugar vago. Então, essa é a questão. É olhar com respeito para a vida dela, não precisa concordar, mas segue. Sabe? A questão é que a gente traz na nossa lealdade sistêmica os pré-julgamentos, já vem essa coisa formada. E aí fica tudo mais difícil para a gente poder seguir. E aí, quando a gente não consegue seguir, a gente trava, porque a gente está excluindo, e a gente não tem que se meter nessa história. A gente só tem que andar para frente e viver a nossa vidinha. Ok? Gratidão. Que é a parte mais difícil, né, gurias? Viver a nossa vida. Viver a nossa vida. Viver é fácil, conviver é que é complicado. Exatamente. Conviver vou te dizer, é um teste de fé. Tem que ter fé, paciência. Então, vou seguir aqui. Normalmente queremos rejeitar o que nos traz dificuldades, né? E como é que a gente faz a rejeição? A gente exclui. Portanto, aceitar e incluir algo que impede o fluxo
Não é tão simples assim, mas com a percepção de que essa história é a história de onde viemos e os motivos dos impedimentos no presente vêm dela. É possível nos liberar. Então, aqui é muito claro o que eu falei, ó. Quando a gente tem dificuldade de aceitar, a gente exclui. Mas, olhando para a dificuldade, entendendo que tendo essas percepções que isso é da pessoa, a gente consegue se liberar. Porque isso faz parte do presente da vida dela, não tem nada a ver com a nossa vida. E a gente só tem que olhar e dizer, então tá, é isso, vamos embora. Seguimos que eu vou seguir minha vida. Isso me deu uma condição para sair do julgamento sobre o nosso comportamento. Assim deixei de ser a certa e ela a errada. Saí do lugar de ser melhor do que ela, e isso gerou a possibilidade de me aproximar como filha. Agora eu vou tirar isso aqui. Então, tu percebe? Ela tirou o julgamento e conseguiu ser pequena diante da relação da mãe. Olha que coisa linda, conseguiu ter a força que ela precisa. E com a necessidade de julgamento mais equilibrada, aprendi que com ela carregando todas aquelas dores, não seria possível que ela fosse diferente. E isso era um fato que tinha que aceitar. Eu aceitei que aquilo era dela. Depois de ter colocado a justa razão, ela não mudou, e sim, como conscientemente eu já sabia e tinha integrado toda a percepção daquele conteúdo, consegui me desidentificar dele e sem o espelhamento. Mas, com a reverência àquela história, percebi que a minha lealdade àquele conteúdo me mantinha no mesmo comportamento que minha mãe, perpetuando o destino de todos que viveram aquelas dificuldades. Assim, o papel que tinha adotado para pertencer ao qual era leal não fazia mais sentido. Ou seja, ela reverenciou a vida que recebeu da mãe, entendeu que os problemas eram da mãe, muito obrigado pela vida que eu recebi, toma a sua força e eu sigo. E aí ela conseguiu se desidentificar e seguir o caminho dela para a vida. Quando não precisava mais representar aquela história que tinha se tornado um transe sistêmico e pela qual eu tinha sentimento de pertencimento sendo igual a todos, percebe, Gláucia? Sendo igual a todos, uma sensação de pertencimento, pude devolver tolerância, respeito e conseguir dar um lugar para ela em meu coração. Então, ou seja, é entender que tudo que a tua mãe vive é dela, é a mesma coisa a tua cunhada, a Ilza, tudo que ela vive é dela. A gente respeita, tolera e segue, a gente consegue dar um lugar no nosso coração e consegue seguir. Com essa nova consciência, percepção e sentimento, sem o espelhamento, com a justa razão, ao estar diante dela, não refletia os conteúdos e os julgamentos. E a partir daí, o nível de tensão entre nós diminuiu significativamente. Essa percepção que gera a desidentificação cria uma individualidade entre as pessoas e o grupo familiar. Eu faço parte dessa história, mas não sou responsável por ela e posso sentir, pensar e agir de forma igual e também diferente, e mesmo assim continuo fazendo parte. Quando nos desidentificamos, não deixamos de pertencer, mas ganhamos autonomia através da percepção sistêmica, entretanto, com reverência e respeito à história. A força transformadora da justa razão está no momento em que se inclui os aspectos sistêmicos de uma dificuldade, reconhecendo e dando um lugar para eles. Sendo assim, você não precisa mais representá-los e com isso acontece a desidentificação. Então, isso aqui entra dentro da lei, né, do pertencimento. Eu pertenço, mas não preciso fazer igual a todo mundo. A minha vida é a minha vida, eu tomo a força e vamos embora. Aceito, não concordo e vamos adiante. Segundo Angela Lee, a chave do sucesso não depende de condições financeiras, de aspectos físicos, nem de inteligência, e sim da determinação, dia após dia, na busca que se propõe a fazer. Para sustentar sua determinação, você precisa estar mais livre dessas conexões sistêmicas para conseguir fazer o que precisa, e não somente o que o bando aceita, espelhando os aspectos que você está identificado, trazendo as sensações de pertencimento. Depois desse processo pessoal, levei essa técnica para o meu consultório durante esses anos, apliquei várias situações diferentes com os meus clientes e alunos, e com uma frequência alta, o processo de desidentificação acontece com sucesso.
Hoje trabalho com constelações familiares, exercícios sistêmicos, incluindo a justa razão. Então, gurias, ficou claro que nós podemos pertencer, né? Não precisamos aceitar, não precisamos concordar, temos que aceitar, deixamos o outro com o que é deles e seguimos o nosso mundinho feliz e contente. Né? Fez sentido para vocês essa parte quando ela diz que o espelhamento estava causando o julgamento, a indiferença, a falta de amor com a mãe, e quando ela viu que ela estava fazendo igual à mãe, ela simplesmente disse, não, para aí, isso aqui não é meu, eu vou pegar essa âncora e vou devolver para ela. E aqui fica um espaço vago, do qual ela começou a olhar diferente para a mãe dela e entendeu que a mãe dela tinha um problema com a avó dela. E aí aqui ela conseguiu olhar, mudar o sistema, que é algo que a gente faz diariamente, né, dessa percepção, e seguir o caminho dela. Aceitou o destino da mãe dela. E ela, pertencendo, não precisa fazer igual o bando da família, repetir o ciclo do padrão. Não, eu não preciso fazer isso. Eu pertenço, mas eu vou seguir um novo caminho. Sou muito grata e agora eu vou para a vida. Querem me fazer alguma pergunta, gurias? Não, eu só concordo com o que você falou, né? Quando você muda um comportamento, isso interfere em todo o sistema, né? Em todo o campo. Exatamente. Quando a gente transforma, por isso que eu decidi fazer esse estudo, porque tudo é hábitos, a gente cria hábitos, é dia a dia, sabe? Hoje nós estamos estudando isso, então a forma que a gente vai olhar para as pessoas daqui para diante vai ser diferente. A gente olhar para a pessoa com indiferença sem descaso, é dizer assim, não, a vida é dela, as escolhas são dela. Sabe por que eu penso muito, gurias, que assim, ó, nós não fomos criados para olhar para a nossa vida, para falar de nós fomos criados para olhar para a vida do outro. Então, nós olhamos para a vida do outro, falamos da vida do outro e seguimos assim. E aí temos dificuldade para nos conhecer, saber das nossas emoções, entender as nossas percepções. As nossas percepções aqui é muito difícil, porque nós perdemos 90% do tempo da nossa vida olhando para a vida do outro, ou para os problemas da família, ou para o problema do vizinho, ou para o problema da vida do artista, e olhar para as nossas dores, que é o mais importante, sentir a nossa intuição, percepções, a gente não faz. A gente começa a olhar para isso depois que a gente desenvolve o nosso autoconhecimento. Fez sentido para vocês? É porque olhar para nossa dor dói, né? Muito. Muita coisa, guria. Muita coisa. Olhar, ter coragem de olhar para as dores, dói muito. Mas aí tu percebe que tu tem uma sensação de liberdade. Tu consegue fazer as tuas escolhas sem peso, né? E isso aqui tinha que ser aplicado nas escolas. Ensinar as crianças desde cedo a entender que falar de si é melhor do que falar do outro. Antes de eu falar da criança, eu falo de mim. Como é que eu sou? Olha, eu sou assim, 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 eu gosto disso, disso, disso. Não, mas a gente vem nas projeções dos pais. Minha mãe e meu pai me ensinaram que é isso. Minha mãe e meu pai me ensinaram que é aquilo, né? Então, quando a gente aprende a olhar para nós, para nossa vida, a gente consegue ter força para seguir. Então, gurias... Eu acho que quando a gente começa a ter um certo amor próprio, a gente começa a olhar para a gente, né? Porque até então Sim. você vem de crenças onde você quer cuidar dos outros e você não quer cuidar de você, né? Você só passa a cuidar de você só passa a cuidar de você quando você se afunda num poço e aí você vê que ninguém vai te ajudar, só depende de você sair disso. Aí você passa a olhar para você, né? Exatamente. E tem uma outra questão, né, Gláucia? Essas crenças que a gente traz, das dores que a gente sentiu lá no primeiro setênio, né? A falta do pai, da mãe, os traumas que a gente tem. Então, a gente traz tudo muito para a vida adulta. E essas questões, elas nos dentro do pensamento, da filosofia sistêmica, do pensamento sistêmico, nós tirando essa capa infantil e olhando numa postura adulta, tu vai fazer assim, ó, tu vai pegar e vai dizer, mãe,
A partir de hoje, eu tomo a minha vida, que foi o que ela fez. Eu tomo a minha vida, tomo a tua força e vou seguir o meu caminho. E a minha criança interior, eu cuido. Porque é a criança que faz os movimentos para a dor. Porque é ela que olha para trás. Nós, adultos, queremos olhar para frente, porque a gente tem que resolver as coisas que a gente tem aqui na frente. É a criança que faz a gente olhar para trás. Por isso, é muito importante nós termos essa consciência de que a nossa postura adulta, diante das transformações do pensamento sistêmico, é que faz a mudança na nossa vida. A partir de hoje, eu começo a mudança pequena. Vou pensar assim, vou olhar assim, vou fazer assim, dentro das ordens do amor. E é claro que a gente não vai fazer 100%, né? Porque a gente começou agora, mas de pouquinho em pouquinho a gente consegue transformar. Gostaram, gurias, da aula de hoje? Nossa, muito bom. Que a gente às vezes fica tão perdido, né? Tentando entender o que está acontecendo. Exatamente. Adorei, Eu vou tirar. Adorei. Gostou? Ai, que bom. Eu vou. As próximas aulas vão ser semana que vem, tá? Terça e quarta. Mas eu vou ver se semana que vem eu faço terça, quarta e quinta para dar uma agilizada nesse livro, para ser mais rápido, né? Porque os capítulos, a gente lê um capítulo, fica melhor. Eu vou tirar uma fotinho nossa para postar lá no Instagram. E aí, se vocês puderem marcar, eu vou ficar bem feliz. Mas estou muito feliz porque esse é meu primeiro projeto de dar aula. E ter vocês é uma honra para mim, viu, gurias? Estou me sentindo muito honrada em ter vocês comigo nesse processo da primeira aula. Eu estou muito agradecida de participar. Semana que vem é feriado, né? Semana que vem é feriado. Ah, semana que vem é feriado. Deixa eu ver. Dia 12? Peraí. Ah, dia 12, né? Aí eu vou ver de uma outra forma para nós. Deixa eu tirar aqui. Peraí, eu queria tirar uma foto nossa. Eu vou para a roça, que a gente vai fazer festa para as crianças lá, sabe? Ai, Então, coisa linda, guria! Não, mas eu vou deixar, tenho... então, vou marcar um outro dia para nós. E vai ficar bem bom. Deixa eu ver aqui. Vou tirar uma foto nossa. Ai. Aqui. Ai, saiu escuro. Peraí, gurias. Nossa, eu tô com essa cara de quem acabou de acordar. Deixa eu botar mais frente aqui. O importante é participar. O importante é o conteúdo, né? Exatamente. Aí, tirei a foto, tá? Vou marcar vocês lá. E a gente vai seguindo. Estou muito grata de poder compartilhar com vocês esse meu primeiro projeto. Né? Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no direct, no Instagram, ou até mesmo por WhatsApp. A gente vai trocando experiências, tá? Dúvidas, questões, podem mandar lá no que eu puder auxiliar. Eu vou seguindo vocês, tá? Eu vou deixar essa aula disponível mais tarde, lá no grupo, dentro do Facebook. E eu vejo todas vocês, viu, gurias? Estou muito feliz. Glaucia, a gente pode comentar lá no grupo, para a gente trazer mais pessoas. Sim, eu vou comentar lá no Instagram e no Face. Vou tentar colocar uma moça para assistir semana que vem. Ai, que ótimo, né? Vamos reverberar no bem para ajudar as pessoas a olhar a vida com mais amor, mais carinho, para a gente poder viver num mundo bem mais tranquilo e melhor. Bem né? mais leve. Exatamente. Um beijo, meus amores. Fico com Deus. Prazer, Tchau. Tchau, prazer. Tchau. Como é que eu saí do bagulho? Eu saí? Ai, que bonitinho.